Glórias a Deus, a paz do Senhor para todos os nossos irmãos que estão juntamente conosco, nos acompanhando em mais uma live de ensino aqui na nossa Igreja da Multiforme Graça de Deus. Estamos gratos, somos gratos a Deus. Nós todas as sextas, a partir das 20 horas, temos um compromisso marcado com os nossos amados para aprendermos juntos da gloriosa palavra do Senhor Jesus. Hoje nós estaríamos dando continuidade ao nosso momento de ensino. Estamos trabalhando com o tema do arrebatamento ao milênio. Graças a Deus, Deus tem nos enchido do seu conhecimento através desta mensagem. Mas hoje, amado, por se tratar da última sexta do mês, nós vamos ter o nosso diálogo e ensino. Vamos abrir um parênteses então, aqui no nosso momento de ensino, e termos um diálogo e ensino. Nos últimos meses, últimos 2 meses, infelizmente não pudemos ter, porque pandemia, infelizmente, aí teve o fechamento das igrejas, restrição dos cultos e tal, então infelizmente não foi possível, mas Deus, graças a tudo, tem feito obras em nossas vidas, através de nossas vidas. Graças a Deus, Ele tem trabalhado em tudo, em todas as coisas, e nos concedeu essa oportunidade de estarmos presentes aqui, e graças a Deus estamos aqui com o nosso amado irmão presbítero Alex, que vai estar conosco neste diálogo, neste ensino, vai estar ensinando-nos, aprendendo. Vamos todos aprender juntos, né, amados? Todos nós somos carentes da palavra de Deus, então que Deus abençoe. Presbítero Alex, seja bem-vindo em nome de Jesus. Pode saudar os irmãos aí, fique à vontade. Amém. Cumprimento todos a paz com o Senhor, paz do Senhor. Agradeço a oportunidade que o evangelista está me dando. Também parabenizar pelo trabalho que está fazendo na Multiforme, né, onde nós somos muito edificados pela palavra, onde nós saímos daqui tremendamente edificados, sabendo da palavra, edificados, fundamentados na palavra, onde esse estudo de sexta-feira nós estamos aprendendo muito, para a glória de Deus. Parabenizar mesmo, do fundo do coração, pelo trabalho que o evangelista está fazendo na Multiforme. Glórias a Deus, amém, bênção de Deus. Amados, não sei se os irmãos aí perceberam no tema, aí na descrição desta live, mas nós temos um tema, e o tema é: o que é inimizade com Deus? O que a Escritura Sagrada nos ensina a respeito disso, e com base nisso, eu já quero deixar o tema nas mãos do nosso amado presbítero Alex. Amado, o que é a inimizade com Deus? Então, evangelista, como nós podemos entender na palavra de Deus em Tiago capítulo 4, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque nada pedes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aqui no verso 4 diz completamente o que é a inimizade com Deus, né? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por vós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em vós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Queria ressaltar, né, que o prazer em si, ele não é pecado. Deus não é um estraga-prazeres. Deus não retirou os prazeres para que nós venhamos a ter desta vida, porque existem prazeres lícitos e positivos. Por exemplo, o ato de se alimentar, descansar, passear, o prazer sexual dentro do matrimônio, dentro do casamento, e dentre várias outras coisas. Mas esses prazeres têm que ser satisfeitos e atendidos de uma forma onde Deus aprova, não de qualquer maneira, onde não existem regras, mandamentos, padrões estabelecidos por Deus.
Deus estabeleceu os padrões, as regras, os mandamentos, as leis. Assim como Deus retirou Israel do Egito, que simplifica o mundo, né? Deus arrancou aquele povo para que eles viessem a ser separados, santos, e que eles viessem a ser sal, referência para as outras nações que estavam do lado. Ou seja, o mundanismo é simplesmente quando vivemos para satisfazermos os nossos prazeres, esses prazeres de qualquer maneira, sem regra, sem padrão, sem autocontrole, de forma desordenada, de forma em que nós não levamos em consideração a Deus. Amém. É interessante que quando nós olhamos para inimizade com Deus, até abordando esse texto de Tiago, né, que deixa bem claro até, nós vemos que Tiago, ele começa o capítulo de número 4 falando sobre o mundanismo. Ele repreende, traz uma repreensão em relação ao mundanismo. Ele fala das paixões ao mundo, tanto é que ele cita a palavra cobiça, que em várias traduções nós vamos encontrar a palavra cobiça. Então nós, pelo que o nosso amado presbítero abordou, nós podemos compreender, eu juntamente com os irmãos que estão ouvindo, que a inimizade com Deus, ela começa a partir do momento que eu passo a ter um vínculo com o mundo, através daquilo que é desagradável à vontade de Deus. Como o seu irmão disse, o desejo em si, não há pecado no desejo, a não ser que o desejo, ele venha ferir a vontade e a santidade de Deus. Seria mais ou menos por aí? Isso, com certeza. Aqui no verso 2 ele diz, Tiago descreve qual o sentimento mundano. Ele fala cobiça, inveja, facções, assassinatos, guerras. É interessante que ele escreve essa carta para a igreja. E eu fiquei pensando, meditando, quando o evangelista me disse o tema, meu Deus, como ele diz assassinato, guerras, facções, como ele diz cobiça de pessoas que há dentro da igreja, que tem um entendimento da palavra, que ouve a palavra, mas que talvez ainda não conseguiu se libertar do mundo. É como o evangelista disse, né? Nós estamos às vezes namorando o mundo, muitas vezes olhando, cobiçando, e às vezes nós não conseguimos retirar isso do nosso coração. E a inimizade com Deus já começa a se aflorar quando nós estamos começando a namorar o mundo, começamos a olhar de forma diferente, a desejar de forma diferente, a estar dentro do mundo, não ser mais sal, na onde Jesus falou que nós sejamos luz e sal, e às vezes nós estamos namorando, começando a desejar aquilo que João disse, né, que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E às vezes nós precisamos entender melhor para que nós venhamos a sair plenamente deste mundo, a sair como Deus retirou Israel do Egito e passou o Mar Vermelho, atravessou o Mar Vermelho para que eles não viessem mais a voltar de forma alguma, quebrar esse vínculo, para que nós não venhamos a estar mais olhando ou com o coração no mundo, para que nós venhamos a estar aptos a ser santos e irrepreensíveis diante de Deus. A palavra vínculo, né, que o nosso presbítero abordou, é uma palavra um tanto pertinente dentro deste tema. Até dentro do versículo, deste verso que o irmão leu, fala sobre a inimizade, né, que a amizade com o mundo constitui inimizade contra Deus. A palavra inimizade, eu tentei procurar a interpretação dela no grego, é até difícil de pronunciar, uma palavra muito estranha, muito difícil de pronunciar. Mas a inimizade aqui, traduzindo para o português, significa ódio, é o mesmo que ódio. Então, quando eu tenho amizade com o mundo, eu tenho um ódio entre mim e Deus, obviamente partindo de mim, porque eu sou um ser humano, né? E procurei aceitar o mundo como meu amigo. Então, se constituiu entre mim e Deus o ódio. E a palavra amizade, aqui no grego, é filéu, que seria a amizade ou de amigo, de uma pessoa próxima mesmo. Até lá em Lucas, no capítulo de número 10, verso de número 30, Jesus ele faz uma parábola, ele traz uma parábola
porque ele tinha pronunciado a respeito do mandamento do amor, né, amar o seu próximo como a ti mesmo, e perguntaram para Jesus, então, quem que é o meu próximo? E Jesus, então, traz a parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10:30. E na parábola do bom samaritano, ele deixa claro quem era o próximo. E a palavra próximo, no grego ali, se fala pleision, que seria alguém de fato próximo, ou seja, um vizinho, um amigo, né? Então seria de fato alguém próximo. Então a amizade com o mundo, ela traz esse tipo de proximidade, ou seja, o próximo, o pleision, esta é o mesmo significado grego que se aplica à proximidade do homem para com o mundo ali em Tiago. Então isso é uma proximidade, ou seja, ele está perto, e nisso acaba-se por influenciar, já que o mundo ele é influenciador. Então é difícil, não tem como você viver próximo do mundo e não ser influenciado por ele. Então em outras palavras que nós entendemos é o que? Tiago está querendo dizer, se você for próximo do mundo, não tem como você ser próximo de Deus, não é verdade? Então não tem como você servir os dois. Não existe uma neutralidade, né? Não existe algo que possa estar... É como água e óleo, é algo muito separado. Sendo amigo do mundo é inimigo de Deus. E você falou uma palavra bem forte, cogita a ira de Deus sobre nós. E é interessante que, quando o evangelista estava falando, eu pensei, nossa, nós já temos tantos inimigos, né? Mas nós podemos vencê-los. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quando nós incitamos a ira de Deus sobre nós, quem é que pode nos abençoar? Quem é que pode nos proteger se nós incitamos a ira de Deus sobre nós? Então, quando nós se tornamos inimigo de Deus, nós não temos com quem se apegar mais. Nós não temos mais aonde nós nos protegermos daquilo que é a ira de Deus. Então, que nós venhamos a estar amigo de Deus, como você disse, filéu, é uma intimidade, é algo que nós temos, não um colega em si, mas um amigo onde nós podemos contar as nossas mazelas, os nossos pecados. Nós começamos a ser amigos dele, nós podemos contar a nossa intimidade. É algo tremendo, é algo muito lindo que vem da parte de Deus. Amém. E para nós já estarmos, antes da gente entrar na segunda parte do nosso diálogo, amado, eu quero fazer uma pergunta um tanto agressiva, digamos assim, né, ao ouvido de muitos. Na ótica bíblica, o que o irmão tem a dizer a respeito do cristão, vamos falar cristão, que é aquele que está na igreja, o crente que está na igreja, vive uma vida aparentemente cristã, dentro da igreja, participando dos cultos, fazendo a obra, porém ainda tem as práticas vinculadas ao mundo? Olha, a Bíblia nos diz de um crente carnal, e a Bíblia também nos diz de um crente onde... Porque o Tiago está escrevendo para a igreja. E então eu comecei a compreender, né, porque às vezes nós olhamos para um lado amplo, e hoje, lendo essa parte, essa passagem, comecei a pensar, falei, Deus, o Senhor estava escrevendo essa parte para homens que estavam dentro da sua casa, homens que estavam louvando, engrandecendo o seu nome, orando, porque a Bíblia nos diz que ele pede, né, ele ora, ele busca, ele pede, mas ele pede mal, porque ele pede os seus próprios deleites. E às vezes tem alguns que pedem, mas não recebe, ele não consegue se preencher com aquilo. E às vezes o mundo começa a ter as coisas e não consegue se preencher, se bem que nós conseguimos só preencher da forma que é Deus, é Jesus. Então, as pessoas que estão dessa forma, ele está incitando a ira de Deus. E é de uma forma onde nós começamos a pensar e imaginar aonde e como será o fim dessas pessoas, porque aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Então, Tiago estava alertando a igreja para que ela não viesse mais a praticar mais a isso, que não viesse mais a enamorar o mundo, que não viesse mais a ficar com a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida, que viesse a se humilhar. No verso 6 ele diz, venha se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, e venha a entender e compreender um Deus humilde. E assim como ele tem que ser humilde, se humilhar na presença de Deus, para que ele venha a receber a graça de Deus.
que é o favor imerecido. Pessoas que andam dessa forma precisam, na verdade, se arrepender, né? Voltar às primeiras práticas, porque quando a pessoa chega na igreja, ele começa a tirar tudo que é do mundo, mas parece que com o tempo nós vamos enamorando, assim como o povo estava no deserto e o coração ainda estava no Egito, ainda não tinha quebrado esse vínculo, e é muito importante isso, que nós venhamos a quebrar literalmente, porque não tem, é como água e óleo, não tem como se misturar. Sendo amigo do mundo é literalmente inimigo de Deus, como o irmão falou, incita a ira de Deus sobre nós. Bom, entrando na segunda parte do nosso diálogo, isso nos leva a vincular o nosso assunto ao Salmo 1 e o verso de número 1, porque lá fala sobre se assentar à roda dos escarnecedores. Então, se Salmos, o número 1, verso de número 1, diz que é bem-aventurado os que não se assentam à roda dos escarnecedores, como então nós vamos explicar Jesus que se assentava com eles? Vários textos na Bíblia falam de Jesus se assentando ali com os pecadores, com os escarnecedores, mas a Bíblia ela diz aqui em Salmo 1 que bem-aventurado aquele que não se assenta. Então, como que eu posso explicar essa questão? A questão, não posso me vincular ao mundo, porém Jesus se assentava com o pessoal, né, as pessoas que eram os pecadores, a Bíblia fala os pecadores, os publicanos, ou seja, ele se assentava com o mundo, mas eu não posso me vincular com o mundo. Como que nós podemos explicar isso? É interessante que nós vemos aqui no Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda, não detém e não se assenta. Então ele estava andando, parando e se assentando. Ele estava sendo influenciado por pecadores, ímpios e escarnecedores. Escarnecedores é uma palavra muito forte, que zomba das coisas religiosas, das coisas sagradas, ou zombam das outras pessoas, pessoas que escarnecem. E a Bíblia nos diz que o homem que é feliz não faz, não pratica essas coisas. Mas é interessante, é um tema muito pertinente, como você disse, que Jesus, ele estava na verdade assentado no meio dos publicanos, para demonstrar para eles como se eles fossem um paciente em estado terminal, mas que não sabia a gravidade de sua doença. E Jesus estava ali com uma vacina própria, ele mesmo era a vacina para aqueles homens, para que eles acreditassem e crescem na sua palavra. Ou seja, ele era um sal, luz, e a Bíblia nos diz que, na verdade, ele não se assentou. Ele chamou Mateus, e Mateus, obviamente, chamou ele para uma festa, para que eles viessem a conversar melhor, eu acredito, que chamou Mateus como um discípulo, e ali os homens vieram até ele, se assentou perto dele. E é interessante que ali Jesus diz que os sãos não precisam de médicos, não precisam ser curados. E ali Jesus está dizendo assim que não somente aqueles que estavam com ele, mas aqueles que vieram indagar a ele, porque eles estavam se assentando no meio dos pecadores e publicanos, precisavam de um médico, precisavam de uma vacina e ele mesmo era a própria vacina, ele mesmo era a própria cura para que eles viessem a ser salvos em Cristo Jesus. Então Jesus estava como um sal, ele não estava sendo influenciado como no Salmo 1, como nós somos às vezes influenciados pelo mundo, nós somos indagados, amoldados pelo mundo. Em Romanos capítulo 12 ele fala assim, não se conformeis, mas transformar-vos. É interessante que a raiz da palavra não se conformeis é forma, é colocar o pé na forma desse mundo que a todo instante está, o que era certo hoje é errado amanhã, a todo instante está mudando, mas transformai-vos, que quer dizer transformar a nossa mente, colocar o pé na forma de Cristo, olhando para Cristo, porque Ele é uma forma inabalável, é uma palavra que não tem sombra de variação, Ele não muda a todo instante como o mundo. Então, transformando a nossa mente, para que nós venhamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, que nós venhamos a colocar o nosso pé nessa forma que é Cristo, para que nós não venhamos a se tornar também, imutável, não venhamos a ficar mudando a todo instante.
Amém. Esse é um texto que está em Mateus 9, do verso 10 ao verso de número 12. 9 e 10. E é neste texto, inclusive, que o irmão citou, né, sobre que os sãos não necessitam de médico, na verdade foram os fariseus que foram falar, né, contra Jesus. Falou, mas peraí, tá se assentando ali com os pecadores, com os publicanos, até porque os fariseus, eles zelavam aparentemente pela lei, e eles tinham toda uma postura religiosa diante do povo. Jesus, em contrapartida, já fazia o que era, entre aspas, o oposto dos fariseus. Então Jesus, ele fazia a obra de Deus e ele não procurava ter uma aparência, né, de quem quem era amigo de Deus. Ele procurava não ter uma aparência, ele procurava viver, né, uma vida, de fato, uma vida com Deus. E ele traz isso, né, à tona através das suas atitudes. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo o que o irmão então está a comentar. Quer dizer que o se assentar à roda dos escarnecedores, o ter amizade com o mundo, é diferente da prática de Jesus de estar com os pecadores, os publicanos. Lá em Lucas 19:7, Jesus, ele foi para posar na casa de Zaqueu, e as pessoas que viram aquilo ficaram horrorizadas, né? Então é diferente essa questão de eu estar vivendo no mundo, me assentando à roda dos escarnecedores, e a questão de Jesus estar com os pecadores. Qual que é a diferença entre um e o outro, para deixar mais claro para nós aprendermos? Sim, o que é diferente é que no Salmo 1 ele estava sendo influenciado, né? Amoldado a este mundo. E Jesus, ele estava sendo sal, luz, ele estava evangelizando, trazendo o reino do céu, e para que aqueles homens viessem a se arrepender. Então Jesus estava, qual a diferença? Jesus estava evangelizando de uma forma certa, correta, né, de uma forma onde as pessoas viessem a entender e compreender, aqueles que fossem dele, né, como ele mesmo disse. Eu acredito que há a forma de nós evangelizarmos sem se assentar na roda dos escarnecedores, sem se deter na roda dos escarnecedores, sem andar, nos caminhos e nos conselhos dos ímpios. Há uma forma onde que nós possamos obter a sabedoria do céu, para que nós não venhamos a se amoldar a esse mundo. Jesus, ele fazia totalmente diferente, foi muito bem lembrado, o evangelista disse, né, de uma forma muito diferente daquilo que os fariseus e saduceus faziam. Ele estava realmente aplicando o reino do céu aqui na terra, para que viesse a fazer a vontade do Pai aqui na terra. Então, que nós venhamos a ter sabedoria, para que nós não venhamos a estar perto dos pecadores e se amoldar a eles, mas que nós venhamos a ser sal e luz para eles, não que nós venhamos a chegar perto deles e pegar as trevas que estão neles, mas que nós venhamos a iluminar a mente deles. Amém, amém, glórias a Deus. Ficou bem esclarecido, com certeza nós temos aprendido um pouco mais a palavra de Deus aqui nessa noite. Para nós concluirmos, amados, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso diálogo e ensino, a inimizade com Deus. O que isso implica na minha salvação, essa inimizade para com Deus? Eu tive pensando nessa pergunta, né? E eu escrevi aqui. Eu, como um calvinista, né? Às vezes não radical, mas eu acredito naquilo que João disse, que aqueles que saíram de nós não eram dos nossos, mas se saírem e voltaram, eles vão se arrepender. Então, o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, nós se enamoramos do mundo, nós começamos a colocar os olhos no mundo, assim como Eva, né, que começou a olhar, desejar e praticar. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida, que é dar um entendimento. Ela queria ter um entendimento. E, às vezes, Deus permite essas coisas para manifestar aquilo que está dentro do nosso próprio coração. Deus permite essas coisas para que venha a manifestar aquilo que está guardado dentro do nosso coração e nós não conseguimos arrancar, porque é uma decisão nossa isso, né? É uma decisão e é um perigo muito grande de nós estarmos enamorando o mundo e nós caímos como Eva caiu, com a concupiscência dos olhos,
concupiscência da carne e a soberba da vida. Então, é algo muito difícil para que o homem venha a perceber isso, a gravidade do que é o homem ficar enamorando o mundo, compromete completamente a nossa salvação. E, como eu disse, eu sou calvinista, mas não radical. Mas se as pessoas, né, praticam isso, é para que venha a se manifestar aquilo que está dentro do coração das pessoas. Não que Jesus venha a deixar essas pessoas, mas que Ele venha permitir para que aqueles que não é dele, vá embora, mas que aqueles que são dele, voltem e se arrependem do fundo do coração e venham a praticar as coisas que é certo diante da presença de Deus. Amém. Então, amados, o que nós aprendemos é que a amizade com o mundo constitui-se inimizade com Deus, e isso acarreta na perca da nossa salvação. Por isso que nós temos que estar firmes na vontade de Deus, porque Jesus está prestes a buscar a sua igreja, e aqueles que não forem achados inscritos no livro da vida não poderão entrar no reino de Deus. Amado presbítero Alex, Deus abençoe grandiosamente. Eu sou grato a Deus pela sua vida, um grande pregador, conhecedor das Escrituras Sagradas, levita na casa de Deus, tem estado sempre aqui conosco na obra do Senhor, e Deus tem abençoado grandiosamente. Então eu agradeço, que Deus te abençoe ricamente, que Deus abençoe os nossos amados que estão nos acompanhando, e deixa aí as últimas palavras para nós fazermos uma oração. Então, amém? Amém. Talvez eu estava tentando evitar essa palavra, né? Perdemos a salvação. E é literalmente isso, né? Quando nós começamos a ter amizade com o mundo e cair literalmente na desgraça, que é falta de graça, de estarmos no mundo e esquecermos de Deus, não levamos em conta aquilo que Deus nos deu, que é Jesus Cristo, né? Nós literalmente perdemos a salvação, mas eu creio que nós aprendemos esta noite que nós devemos estar em Cristo Jesus, que nós devemos estar obedecendo a sua palavra, praticando a sua palavra, para que nós venhamos a estar no dia do juízo, nós estivermos diante da sua presença, glorificando e exaltando o seu nome. Agradeço a oportunidade, estou grato pela essa oportunidade, me sinto lisonjeado, honrado, e que Deus abençoe o seu ministério grandemente, que tremendamente eu tenho aprendido muito contigo, tenho aprendido tremendamente através da palavra, aquilo que você tem, né, nos dito aqui, tem pregado a palavra, e eu agradeço tremendamente pela sua vida. Que Deus abençoe grandemente você, sua família, e que cada vez mais Deus venha te dar sabedoria e entendimento das palavras, da palavra de Deus, para que nós venhamos a ser edificados nessa igreja. Eu agradeço em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então vamos estar orando, amados, nesse momento. Peço aos irmãos que estão presentes, né, através da live, né, estão nesta live conosco, até aqueles que não estão participando ao vivo, mas estão assistindo posteriormente, se você puder, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar e clamar a Deus, pedir a Deus pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso lar, e convidar aqui o nosso amado presbítero para já estar orando ao Senhor, agradecendo e clamando a Deus. Amém? Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Papai querido, por este momento. Papai querido, são meia hora, meu Senhor, mas a Tua palavra diz que não é por muito falar, Senhor, mas que nós venhamos a sair daqui edificados, que os irmãos que estão na live, Papai querido, venham a ser edificados pela Tua poderosa palavra, meu Senhor. Então, em nome de Jesus, Papai querido, que o Senhor venha, meu Deus, a abrir o entendimento como luz, Papai querido, para aqueles, ó Pai querido, que estavam nas trevas, mas que o Seu nome venha a ser glorificado e exaltado esta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.